Olá, bem-vindos a mais um dos nossos Balanços Macabros. Eu sou o professor Álvaro Ricardino e você deve estar percebendo que eu estou aqui num ambiente meio escuro, sinistro, envolto em lugar assim, parece envolto em mistérios, e não é à toa. Porque o nosso caso de hoje é misterioso, são contas do patrimônio líquido que não indicam adequadamente a sua finalidade. E não é à toa que o nosso amigo Munchinho, mais uma vez, põe a mão na cabeça, porque se trata de uma SA de capital fechado, que apresentou as suas demonstrações do exercício de 2018. E o caso é tão misterioso que o Munchinho resolveu contratar um detetive. É o nosso amigo detetive Gonzalez, ele é espanhol, e a pergunta que foi feita para ele é: detetive, reserva de ações, transações de capital e reserva de lucro negativo, que contas são essas? Então, ele foi atrás da resposta através da legislação vigente. Então, o que dispõe essa legislação a respeito do patrimônio líquido? A Lei 6.404, em seu artigo 182, parágrafos 1º e 2º, dispõe que o patrimônio líquido é composto das seguintes contas: capital, reservas de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. E lucros acumulados não. Uma SA, ela deve destinar todo o seu lucro, ele não pode ficar de um exercício para outro. Agora, se ela tiver prejuízo, não existe destinação de prejuízo, então a conta ali está. E mais um adendo, é que de 2010 para cá, uma ou outra conta foi incluída no patrimônio líquido por necessidade de representar adequadamente as demonstrações contábeis. Mas elas não influem no escopo do exame do nosso detetive, então nós não vamos mencioná-la por enquanto, ok? Muito bem, o nosso detetive também foi atrás do que diz o CPC 00, que fala da estrutura conceitual. E lá no tópico 212 aparece a representação fidedigna. E ela diz que para uma informação ser útil, ela deve, além de ser relevante, apresentar de forma fidedigna a essência dos fenômenos que pretende representar. Ora, você pega uma conta, vamos falar estoques, e chama ela de Benjamin, ninguém vai entender que conta é aquela, não há uma representação fidedigna. E é o nosso caso. As contas que estão no patrimônio líquido não ajudam a entender a sua finalidade. Também, e ainda dentro do CPC 00, o tópico 234 fala em compreensibilidade. Ele diz que para classificar, caracterizar e apresentar as informações de forma clara, concisa, essa informação passa a ser compreensível. Ou seja, a gente consegue entender. Não satisfeito, ele foi ver qual é o conteúdo que deve ter as demonstrações financeiras. E, novamente, a Lei 6.404 está em vigor, no seu artigo 176, diz que as demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes das demonstrações de exercícios anteriores. E diz também que as demonstrações serão complementadas por notas explicativas. E não é o nosso caso. Nós não temos nem informações de exercícios anteriores e muito menos notas explicativas, o que torna ainda mais difícil o entendimento desse patrimônio líquido. Continuando, ainda dentro da estrutura conceitual, diz o tópico 224. As informações sobre a entidade que reporta são mais úteis se puderem ser comparadas às informações similares, tanto de outras entidades quanto da própria entidade. Se a minha entidade atua no ramo de aviação, eu posso comparar as minhas informações sobre as outras companhias de aviação, olhando as demonstrações deles. Assim como eu, olhando as demonstrações deste exercício da minha empresa, eu posso comparar se eu estou evoluindo ou involuindo em relação aos exercícios anteriores. É a tal da comparabilidade. Tanto que o tópico 225 diz que a comparabilidade é uma característica qualitativa que permite ao usuário compreender e identificar similaridades ou diferenças com outros itens. E essa comparação exige, no mínimo, 2 itens, ou seja, 2 exercícios. E se a empresa quisesse apresentar 3, nenhum problema quanto a isso. É que o custo é mais elevado e não é hábito. Por consequência, analisando as demonstrações e as leis, o nosso amigo
Gonzalez investigou e levantou as seguintes hipóteses. São hipóteses, não deu para concluir. A primeira é sobre a reserva de ações. De cara ele diz: o nome é inapropriado. Se for relacionado a uma reserva de capital, deveria estar como reserva de capital e aí sim um subitem. E ele conclui que, hipoteticamente, talvez seja um adiantamento para futuro aumento de capital, mas se for isso, está errado. Deveria estar no passivo não circulante. Nós já fizemos um tutorial sobre adiantamento para futuro e aumento de capital. Se você tiver interesse, procure lá no nosso site, balançosmacabros.com.br. Menos provável, porém não impossível, seria uma conta de ágio na emissão de ações. Nós não acreditamos nessa hipótese, mas ela é cabível. E quanto à conta transações de capital, é outro nome inapropriado. Possivelmente seja uma redução do capital social. A Lei 6.404 permite que, se a Assembleia aprovar, o prejuízo acumulado reduza o capital social. Ainda uma outra hipótese seria a devolução de adiantamento para futuro aumento de capital. Novamente estaria inadequado, porque se a conta é para aumentar, não é para ser devolvida. Ok? E se for para devolver, seria um empréstimo, um contrato de mútuo, alguma coisa assim. E nunca um aumento para, aliás, um adiantamento para futuro aumento de capital. Então, essas são as hipóteses. Tem como concluir? Não, foi o melhor que ele fez. Mas restava uma pergunta. O que dispõe a lei a respeito de reserva de lucros, ainda mais um lucro negativo? E o artigo 182 da Lei 6.404, no seu parágrafo 4, indica que serão classificadas como reservas de lucro as contas constituídas pela apropriação de lucros da companhia. Não tem lucro apropriado, só tem prejuízo, então poucos, como ele disse. Não existe lucro negativo. O nome correto dessa conta é prejuízo acumulado. Assim, nós podemos voltar agora para um ambiente mais acadêmico, mais confortável, menos sinistro, embora a gente não consiga saber o que tem aí dentro. E se você for no nosso último slide sobre as referências utilizadas e quiser se aprofundar no assunto, está lá a Lei 6.404 e onde você pode encontrá-las na internet, assim como o CPC 00. Foi um prazer tê-los conosco mais uma vez. Agradecemos a sua atenção. Se você gostou, dê o seu like. E se quiser nos seguir nas redes sociais, será uma honra. Até um próximo Balanço Macabro.